Fala galera, sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui no canal do Thiago. Esse quadro, vocês que vão dar o nome, a gente teve uma discussão interna que a gente não conseguiu chegar no nome, então deixa no comentário qual nome vocês acham que esse quadro deveria ter. Qual que é a ideia aqui? A gente sempre recebe um monte de pergunta aqui na Suno Consultoria e o Thiago falou, por que a gente não faz um quadro para tratar dessas principais questões que chegam pra gente, mas de um jeito diferente, um pouco mais bem-humorado e de um jeito que todo mundo gosta, falando da vida dos outros. Então a ideia desse quadro é tratar desses temas e você vai escolher o nome, então deixa aqui no comentário. Hoje eu tô aqui com o Thiago Reis, fundador da Suno, todos vocês conhecem, e com o Matheus, da Suno Consultoria, consultor de investimento, que está aqui também para contar um pouco desses cases. E o tema de hoje, que é um tema acho que aflige muitos dos clientes que chegam para a gente, é a falta de liquidez. Thiago, fala um pouquinho o que você acha que é importante em termos de liquidez, qual a importância da liquidez nos investimentos? A liquidez ela é muito importante para dar segurança e tranquilidade. E no Brasil, a liquidez ainda tem uma característica diferente de outros países do mundo, ainda remunera. Porque se a gente estivesse falando de países de primeiro mundo, né, Estados Unidos, os países europeus, Japão, onde as taxas de juros são menores, ali a liquidez ela não é bem remunerada. No Brasil, o CDI está aí na casa dos 14%, subindo até o final do ano aí mais um pouquinho, ainda remunera bem. Então, a liquidez ela é importante para as pessoas terem a segurança e a tranquilidade, né? Então, você dormir em paz, sabendo que você vai ter alguns meses de despesa, se, sei lá, você ficar desempregado, se a empresa que você investiu não pagar um dividendo, se a empresa que você é empresário, né? A empresa que você controla não está gerando um caixa, você precisa às vezes ter uma liquidez ali para você ter uma certa tranquilidade para passar por esses momentos difíceis que acontecem, no Brasil ainda mais comum do que em outros países, com uma certa tranquilidade. Então é importante que as pessoas tenham ali a chamada reserva de emergência. Óbvio que existem pessoas que precisam de uma liquidez ainda maior do que isso. Exemplo, quem vai ter um projeto daqui a 1 ano, 2 anos, vai fazer uma viagem daqui a 1 ano, vai casar daqui a 1 ano, o filho vai estudar fora, coisas desse tipo. É importante que tenha uma liquidez adicional. Portanto, liquidez é um dos pilares do investimento, né? Um investimento deveria ser analisado sob a ótica de 3 pontos, né? Risco, retorno e liquidez. Às vezes você quer fazer um investimento que pode ser bom. Pô, surgiu uma oportunidade de comprar um terreno barato, vou construir para depois alugar uma casa. Pode ser que seja um bom investimento, só que é ilíquido. Se você precisar do dinheiro da noite para o dia, não tem liquidez. Você vai ter que fritar aquele imóvel, vender a preço de banana. E aí nesses 3 pilares, o que você está dizendo é que se eu estou abrindo mão de liquidez, eu tenho que ter um alto retorno pelo risco que eu estou correndo, né? Certamente. Quanto mais você abre mão de liquidez, mais você tem que ser compensado no risco e no retorno. Então, liquidez é fundamental. Eu dei aqui alguns exemplos. Legal. E você falou muito da parte de tranquilidade e nessa questão da reserva de emergência, de você lidar com imprevisibilidade dentro da sua vida, né? Sim, sempre vai ter momentos que você vai demandar do dinheiro e é necessário que você tenha esse recurso. Eu queria te perguntar, Matheus, além dessa parcela do teu investimento que é para ser mais líquida, ou que nem vai ser investimento, né, que vai ser de fato uma reserva de emergência, o que você entende da importância da liquidez na parcela do teu investimento que é de fato carteira de investimento, é patrimônio? Né, o Thiago citou aqui, por exemplo, a questão do imóvel ou do terreno que não é líquido. Mas tem uma série de investimentos, por exemplo, no mercado de capitais, que eles já não estão necessariamente associados à reserva de emergência e eles trazem liquidez. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa, perfeito. Eu tenho uma opinião com relação à liquidez dentro do patrimônio financeiro de um cliente, que a gente precisa, até mesmo dentro da consultoria, a gente analisa no sentido de que, primeiro, eu vou olhar o objetivo do cliente. Qual que é o objetivo que ele tem? No curto, no médio e no longo prazo. A partir disso, eu vou olhar para produtos que podem ser mais líquidos e ainda assim entregarem retornos relativamente muito bons. O Thiago citou a questão do CDI hoje, que a gente pode procurar via CDBs, o próprio Tesouro Selic que vai te pagar 100% da Selic hoje, que está em torno de 14,75%. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a gente consegue ter retornos muito bons a nível de IPCA, que também te dão uma certa liquidez no curtíssimo prazo, embora a gente precise questionar a questão da marcação ao mercado, que acaba entrando também nesse ponto, mas que você consegue ter retornos muito bons sem precisar abrir mão de uma liquidez muito alta. Então, claro, vai depender do objetivo, vai depender do perfil que o cliente venha trazer, mas que dá para fazer esse planejamento se for muito bem feito e acompanhado por um profissional de consultoria. Legal. E mesmo os investimentos em renda variável, né, o mercado de capitais em si, ele acaba te oferecendo uma alternativa à economia real
com liquidez muitas vezes, né? Perfeito. Então o brasileiro tem muito a questão de investir em imóveis, em rentista e tudo mais, só que o imóvel tem essa desvantagem de não ser líquido. Em compensação, você tem uma alternativa dentro do mercado de capitais, que são os fundos imobiliários, que você consegue vender com uma velocidade muito grande, com um sizing, né? Um tamanho da posição também muito diferente. Você não pode comprar um imóvel e vender o banheiro, né? Mas quando você fala de cotas de fundos imobiliários, você tem essa alternativa de vender uma cota, 2 cotas, 10 cotas. Então, acho que o investimento em renda variável também fornece esse tipo de liquidez. E aí eu queria que você lesse pra gente a carta que o Edu mandou. O Edu é um assinante nosso, cliente nosso, que mandou uma carta da situação dele, que é exatamente um problema desse de liquidez. Ele pediu pra gente não revelar o nome completo, mas ele autorizou que a gente usasse aqui a situação dele para contextualizar esse problema. Consegue ler pra gente? Perfeito, Monte. Vamos lá. Bom, mandou aqui diretamente pro Thiago. Thiago, tudo certo? Tenho 38 anos, sou diretor de tecnologia numa grande empresa. Sempre fui cuidadoso com as finanças, construí um bom patrimônio e achei que estava fazendo tudo certo. Hoje tenho aproximadamente 2,45 milhões, sendo 1,3 investido. Só que nessa história tem um detalhe que incomoda muito o Edu. No ano passado, perdeu o pai de forma repentina. Um baque, além da dor, vieram os custos urgentes, hospital, translado, funeral, inventário. E foi nesse momento que veio o choque dentro da carteira e da vida do Edu como um todo. Porque ele não conseguiu acessar o próprio dinheiro que ele tinha, né? A carteira dele parece robusta, né? 1,3 milhão investido, só que estava 40% em crédito privado, com vencimento até 3 anos, então você tinha um quesito de marcação a mercado que não poderia fazer com que ele saísse e estava em inventário. 35% fundo de multimercados com resgate longos, D60, D30. 10% em COI, com vencimento até 5 anos. 12% CDBs longos, pré-IPCA, com vencimento entre 6 e 8 anos. E 3% em ações. Pouca coisa, nada líquido bastante, para que ele pudesse acessar o patrimônio. Na prática, quase tudo com prazo longo, carência ou resgate demorado. O resultado, precisou fazer um empréstimo de pessoal dentro desse valor que ele precisava para acessar o patrimônio. Com mais de 2 milhões investidos de patrimônio, precisou financiar o luto. Isso me fez repensar tudo. A pergunta que não sai da minha cabeça desde então é: como posso ter tanto e, ao mesmo tempo, não ter nada disponível quando mais precisei? Bom, eu vou falar o que eu faço para mim, né? Perfeito. É sempre um bom princípio, você falar o que você faz. Total. Eu tenho um patrimônio que é bom e ele tem uma liquidez muito grande, porque eu invisto em ativos de renda variável, como ele investe em renda variável, só que, no meu caso, quase tudo tem uma liquidez imediata, para não dizer tudo. Algumas ações têm uma liquidez um pouquinho menor, mas eu já fiz esse stress test e acho que consigo 90% do meu capital em D+2. Né? Porque tem ações ali, Banco do Brasil, Petrobras, as ações de fora, Apple, Google e tal, que, isso aí se eu despejar no mercado não vai cair um centavo ali, porque são ações grandes e líquidas. E daí tem uma outra ação que tem uma liquidez menor, mas que daria para vender ao longo de uma semana. Então, apesar do capital estar em renda variável, tem muita liquidez ali no meio envolvido. Então, olhando a carteira dele, eu não sei qual era o objetivo que ele tinha na hora da construção dessa carteira, mas ele tem uma postura ali de até um pouquinho mais de risco do que a média dos investidores brasileiros. Não estou dizendo que é uma carteira mega volátil, mas o investidor brasileiro ele tem uma participação grande do patrimônio dele em renda fixa. Ele tem renda fixa, mas tem outras coisas como multimercado, COI, até ações ali. As ações, de fato, devem ter uma liquidez rápida, mas é insuficiente para fazer frente a essa necessidade dele. O que eu faria no lugar dele? Eu tentaria ir desimobilizando este capital ao longo do tempo, buscando alternativas que mantenham o perfil de risco e retorno, Perfeito. Porém ampliando a liquidez. Olhando à primeira vista, me parece que dá para conseguir isso com certa facilidade. Então, dá para, acho até melhorar a questão de risco-retorno e melhorando a liquidez. Então, imagino que essa carteira não foi a carteira que nós montamos na consultoria. A gente deve ter recebido assim e se tivesse passado por nós, certamente teria sido construído de uma forma diferente. Eu tenho, acho que 2 comentários para fazer em relação a isso. Primeiro, meus sentimentos, Edu, é uma pena aí o falecimento do teu pai, mas eu queria dizer 2 coisas. Uma em relação à liquidez, eu concordo 100% com o Thiago, eu acho que é uma carteira que não é claro o objetivo e ela claramente está muito presa
Então, o percentual que você tem líquido de fato, talvez seja os 3% em ação e mais uma coisinha ou outra, mas você está 90% basicamente da tua carteira preso, seja por uma volatilidade de juros que te impede de realizar um prejuízo grande, seja porque são produtos, por exemplo, o COI, que de fato te travam, né, no prazo. Então, acho que dá para melhorar muito esse perfil risco, retorno e liquidez e tornar a carteira mais a sua cara. Porque geralmente, quando você olha uma carteira bem feita, você vê claramente qual é o objetivo da pessoa. E quando eu vejo uma carteira dessa, para mim é uma carteira que não tem nenhum objetivo. Eu não consigo dizer se você está se preparando para se aposentar daqui a 10 anos construindo renda passiva, se você já construiu um patrimônio que é suficiente para você, então você quer conservar, se você está num momento de crescer patrimônio, então você vai ser mais agressivo, por exemplo, em renda variável, tomando mais risco. É uma carteira que, para mim, particularmente, diz muito pouco. Então, acho que primeiro você precisa definir esse objetivo com mais clareza, saber onde você quer chegar e aí sim fazer esses ajustes para te atender tanto em liquidez quanto em perfil de risco e retorno. Eu imagino, pelo teu momento de vida, claro, de novo, não sei teus objetivos, mas pelo teu momento de vida e pela situação que você passou aqui de liquidez, que você deveria fazer uma migração, em parte pelo menos dessa carteira, para uma renda variável de baixo risco, né? Para já começar a construir essa renda passiva, seja investindo em ações de empresas líquidas e já maduras, então que pagam bons dividendos, grandes bancos, elétricas, empresas de commodity já mais maduras e investindo também uma parcela em fundos imobiliários que garantem também essa construção da renda passiva, que daqui a talvez 10, 15 anos, quando eu imagino que você já vai estar começando a olhar para sua aposentadoria, você já vai ter construído o que você objetiva. Então acho que esses dois comentários seriam ajustes que eu faria quando eu olho para essa carteira para que, você não passe mais o que você passou. Infelizmente, você passou por uma situação que é adversa, mas como o Thiago falou, a liquidez dá essa tranquilidade em momentos de adversidade. E o outro lado para você construir uma carteira que vai te levar para o teu objetivo e não simplesmente uma carteira que eu costumo dizer que é a carteira do poupador, né? A pessoa que ganha mais do que gasta e só compra qualquer produto sem um foco, sem um objetivo claro. Faz sentido? O que você gostaria de dizer aí em relação à liquidez? 100%. Até à medida que você foi falando, eu fui pensando numa frase, principalmente na questão do objetivo, né? Acho que, se não me engano, foi Sêneca que colocou que qualquer evento é positivo quando você não tem nenhum tipo de objetivo, né? Porque você vai para qualquer lugar sem rumo algum, porque você justamente não sabe para onde ir, né? Olhando a carteira aqui do Edu, acho que daria sim para fazer alguns ajustes já no curto prazo, dependendo de como estão os fundos multimercados, que por mais que são D30, D60, já daria para fazer algum shift para renda variável de baixo risco, como você trouxe. Então, empresas pagadoras de proventos que começam a gerar uma renda passiva diretamente para o Edu, para ele também poder reinvestir isso e aumentar cada vez mais o patrimônio dele. Os fundos imobiliários é uma alternativa que já no D0 também te gera uma renda e tem um risco relativamente mais baixo dentro da renda variável, volatilidade mais baixa do que algumas ações como um todo. Então, acho que esse shift já daria para fazer num curtíssimo prazo. A partir disso, olhando os objetivos também, entender quais são essas ações que ele tem hoje já especificamente, se precisa fazer algum tipo de mudança, são ações que são voltadas justamente para o perfil dele. Às vezes ele tem alguma ação lá que é uma small cap, que para ele não consegue fazer o prejuízo atualmente, porque justamente está em prejuízo e ele não vai conseguir acessar. Então são alguns pontos que já no curtíssimo prazo daria para fazer. Talvez abaixar um pouquinho a exposição a crédito privado, se for para ter realmente dentro da renda fixa, dá para ter com um pouco mais de liquidez também, não alongar tanto os prazos. E hoje, na minha opinião, tem alternativas dentro do crédito privado listadas na bolsa, sim, que remuneram melhor do que crédito privado comprado. Qual que é o problema? Tem volatilidade. Sim. Tem muito investidor que, na minha opinião, está agindo de maneira incorreta, comprando crédito privado, que ele vai descobrir se teve volatilidade só no dia do juízo final, né? Assim, se teve um default no meio, que ele vai descobrir se teve volatilidade e às vezes paga caro para ter essa sensação de suavização do retorno dele. Enquanto se ele comprasse um fundo imobiliário, FIAGRO, de CRI, de CRA, que está negociado com 10, 15, 20% de deságio, ele consegue hoje encontrar fundos pagando CDI mais 5, CDI mais alguma coisa, porém, que tem uma volatilidade. Se a pessoa entende isso, que a volatilidade é o preço que se paga para ter um retorno acima da média... E liquidez? E tem mais liquidez, inclusive, também. Aliás, quase todo ativo do mundo tem liquidez. Só que daí... preço certo, né? Só que você vai ter que abrir mão de preço, né? Se ele quiser vender esses créditos aí, eu compro, né?
sem analisar aqui, obviamente, gostaria de analisar um pouquinho mais, mas certamente tem comprador no mercado. O problema não é no preço que está na carteira deles. Então, essa definição de iliquidez, né? Assim, o preço não é aquele que você está vendo na tela, porque é um ativo ilíquido. Na hora que você quer liquidez, vai ter que vender num preço menor. Então, hoje, na minha concepção, é melhor e mais fácil você comprar estes fundos listados na bolsa, fundos de CRI, fundos de CRA. Já foi até melhor no começo do ano, que estão pagando mais, com mais liquidez do que esses fundos. Qual que é o problema? Tem volatilidade. Você pode comprar e cair 1, 2, 3% amanhã. Mas é uma volatilidade que não é bem real. Por quê? Porque não significa que o ativo em si se deteriorou. Às vezes é só uma questão de mercado ali que subiu, caiu, como é com qualquer ativo da renda variável. Para quem pode estar exposto à volatilidade, me parece que melhor do que ter crédito privado é comprar esses fundos listados na bolsa, que tem às vezes os mesmos créditos, mas negociados com desconto. Perfeito. E tem o dividendo também que paga no curtíssimo prazo. E tem o dividendo mensal ali, muitos desses créditos aí, eles têm pagamentos semestrais, né, trimestrais, tem essa também. Boa, Edu, espero que a gente tenha conseguido te ajudar de alguma forma na sua situação. Pessoal, esse quadro é um oferecimento da Suno Consultoria, o serviço da Suno, justamente para aqueles investidores que querem ter uma carteira feita sob medida para você. Cada investidor tem o seu momento de vida, tem o seu perfil de risco, tem os seus objetivos, tem as suas necessidades de liquidez. Não adianta você montar uma carteira que não tem a ver com o seu perfil, porque pode ser que não esteja aderente aos seus objetivos e com isso você vai ficar frustrado no final. Se você se identificou com tudo que eu falei, eu faço um convite para você. Aqui na Suno Consultoria, nós iremos analisar a sua carteira gratuitamente, certo, Montezuma? Certo, a gente vai fazer uma análise da sua carteira, preenche aqui embaixo o formulário e quem sabe no próximo episódio você vai ser o convidado do nosso programa. Convidado para vir aqui? Podemos fazer presencialmente, inclusive, se for do teu interesse. Beleza, vai vir aqui. Mas agora, Matheus, a gente tem mais uma carta de um cliente, certo? Isso mesmo, temos mais uma carta aqui, vou ler para nós. Quem mandou dessa vez foi a Marina, uma cliente também aqui que nossa, ela se disponibilizou. Vamos lá. Tenho 53 anos e sou gerente de RH numa grande montadora. Trabalho desde muito nova, sempre com disciplina e foco em construir um futuro estável para minha família. Tenho 3 filhos, 2 ainda na faculdade, e meu marido e eu sempre priorizamos a educação, conforto e segurança. Hoje, temos cerca de 3,3 milhões em patrimônio, incluindo nossa casa em Dayatuba, 2 imóveis alugados e aproximadamente 750 mil em investimentos financeiros. Já sei até qual é a montadora. Sempre fiz questão de ser prudente, segui as orientações do banco, estudei o básico por conta própria, nunca fui de correr grandes riscos. A minha carteira está assim: 38% fundos multimercados com prazos longos e baixa liquidez, 20% crédito privado com vencimento superior a 8 anos, 20% em COIs com prazos de 5 anos, 10% CDBs IPCA+, com 8 anos de vencimento, 7% CDB pré-fixado com vencimento de 5 anos, 3% fundo imobiliário, apenas 2% em liquidez diária. É uma carteira muito parecida com a anterior, assim, né? Ela tá engessada, é até difícil... De alguma forma, assim, acho que é, em parte, condizente com o que ela falou de perfil de risco. Acho que diferente do Edu, que eu não conseguia ver um objetivo, aqui ela falou assim, cara, eu priorizo a segurança, o conforto, sou conservadora. De fato, ela tá com uma carteira conservadora, em parte, investindo mais em renda fixa. Mas, ao mesmo tempo, abrindo mão dessa liquidez e não necessariamente num perfil de risco que é condizente com o que, na minha opinião, deveria ser. Então, ela poderia, por exemplo, fazer uma migração aqui desses fundos multimercados para fundos imobiliários de baixo risco. Ela poderia desimobilizar esse crédito, inclusive em fiagros e FIIs de papel, né? Então, você consegue investir também em renda fixa, você consegue tomar menos risco na renda variável. Eu acho que existe uma falsa... percepção das pessoas que o risco está ligado à classe de ativo, né? Renda fixa não é arriscado, renda variável é arriscada. A gente consegue montar uma carteira de renda fixa ultra arriscada, do mesmo jeito que a gente consegue montar uma carteira de renda variável ultra conservadora, né? Então, acho que o perfil e os seus objetivos estão mais claros, na minha opinião, do que no caso do Edu, só que ao mesmo tempo a sua carteira não reflete o que poderia ser ou o melhor cenário para esse perfil, né? Daria para otimizar muito tanto a questão da liquidez quanto o retorno potencial que a carteira pode gerar, né? Justamente fazendo essas mudanças específicas em algumas classes de ativos aqui na carteira dela. Se a gente for olhar
fazer uma conta básica de prazo médio ponderado, a dela deve estar algo em torno de 6 anos, mais ou menos, aqui, só de liquidez. Ela está bem ilíquida, essa carteira. Embora não esteja totalmente desenquadrada do perfil do cliente de risco e retorno, na parte de liquidez, na parte da liquidez ela abriu mão quase que esse período aí que você falou de 6 anos, e não me parece que seria necessário fazer isso. No Brasil a gente tem muita renda fixa que remunera bem, isenta e com alta liquidez. Não precisava ter feito isso. Exatamente, né? E é o que ela traz, né? Ela justamente se sente travada e ela quer começar a aproveitar mais a vida, viajar, trocar de carro, planejar uma transição tranquila também para aposentadoria. Então, assim, até voltando na questão do objetivo, né? Só lendo aqui, entendendo um pouquinho o perfil dela, já dá para ver que ela tem um perfil também de renda passiva que tende a partir desse momento de aposentadoria, que é um ponto que a gente poderia colocar, visto que hoje ela tem 3% em fundo imobiliário apenas, a gente já conseguiria já alterar, sair desse multimercado como um todo. É um objetivo dela, mas isso não é claro na carteira, né? Quando você olha, me parece que ela é mais bem resolvida em termos do objetivo e saber o que ela quer. Ou até o perfil de risco dela, né? Ela já disse, eu sou conservador, faço aqui o básico, né? Mas ao mesmo tempo, quando você olha para a carteira, você não vê isso, né? Acho que uma pessoa conservadora e que tem um objetivo de construir renda passiva e de começar uma transição, não faz sentido para mim ela não ter uma parte relevante do patrimônio em fundo imobiliário, por exemplo. Né? Ou mesmo a parcela de renda fixa, trazer liquidez para essa renda fixa, e aqui é o contrário, né? Ela está travada em produtos longos, né? E líquidos e longos. Então acho que tem que fazer um shift na carteira que vai ser, de certa forma, dolorido, né? Porque quando você tem prazos médios dessa proporção, ainda mais no ciclo de juros que a gente viu, muito provavelmente ela vai sofrer um pouco aqui. Mas ao mesmo tempo ela tem ali uns 40%, se não me falha a memória, em produtos que são um pouco mais líquidos, fundos no multimercado e tudo mais, que já dá para fazer uma boa parte dessa transição da carteira, né? Eu acho que não precisa ser traumático, pode ser ao longo de alguns anos, né? Assim, as rendas fixas vão tendo as suas amortizações, os seus juros, isso aí já vai sendo direcionado para uma nova vida, né? Para uma nova carteira. Os multimercados talvez serem liquidados aí nos prazos deles, não sei se é D60 ou D90, precisaria ver caso a caso aqui. Então, acho que assim, 1 ano já dá para resolver, sei lá, metade do problema. Imagino que também ela seja poupadora, então tem novos aportes. Isso aí também já vai para essa nova carteira que a gente construiria. E o resto da carteira que está mais travada, conforme for tendo as amortizações e forem vencendo as operações, daí a gente vai consertando o restante da carteira. Não acho que é uma situação crítica, dá para fazer, mas vai demorar um tempinho. Infelizmente, a carteira foi montada de uma maneira, né? Muitas vezes eu sinto que os nossos consultores eles são médicos de UTI, né? Porque assim, chega um problema que não foi ele que fez, mas ele que tem que consertar. E nesse caso aqui, vai demorar alguns anos para consertar. Não acho que vai ter um dano ao patrimônio da pessoa, nada disso, mas vai demorar um pouquinho para a carteira estar mais aderente ao perfil dessa pessoa. Eu costumo dizer que é mais importante a direção do que a velocidade. Né? Então, a partir do momento que a pessoa cria essa consciência, ela entende com clareza o objetivo e para onde tem que apontar a carteira, é só uma questão de tempo. Né? E investir é sobre isso, é sobre paciência, é sobre resiliência e ajustando essa rota na função dos teus objetivos. Então, por sorte, de certa forma, e azar de outra, né? Porque demorou talvez 50 e alguns anos para ela perceber, mas por sorte ela também tem ainda pelo menos uma década para fazer essa transição, a gente vai conseguir fazer esses ajustes e certamente ela vai atingir os objetivos dela. Então, devagar e sempre, eu acho que a gente chega lá. Pessoal, muito obrigado pela audiência nesse novo episódio do quadro que você vai dar o nome, não esquece, deixa aqui no comentário qual é o nome que você acha que deveria ter esse quadro, que é uma iniciativa do Mês do Consultor. Então tá aqui também o QR Code na tela, para se você quiser aprender mais, entender mais a programação e tudo que a gente está fazendo em especial desse mês, você vai ter muita informação. E tem um recado especial, se você ainda não garantiu o convite do Suninvest, a gente está com uma condição especial, mas você tem que chamar o Thiago lá no Instagram, que ele vai conversar com você e vai te dar essa oferta. Obrigado e até a próxima. Manda DM lá no Instagram que a gente vai responder.